Nesse primeiro vídeo, eu irei explicar os conceitos básicos da trigonometria que serão aplicados nas outras aulas. O que é a trigonometria? Trigonometria vem do grego trigonon, que significa triângulo, metron, medida, ou seja, a medida do triângulo. Trigonometria é um ramo da matemática que estuda as relações entre os comprimentos de dois lados de um triângulo retângulo para diferentes valores de um dos seus ângulos agudos. Então, iremos estudar o triângulo retângulo. Triângulo retângulo é o triângulo formado por um ângulo reto, né? Qualquer triângulo que possua um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Uma observação que eu coloquei aqui, que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo resulta em 180 graus. Então, se num triângulo retângulo eu tenho um ângulo de 90 graus, os outros dois, né, somando os outros dois, também terei 90, e somando tudo, 180 graus. O triângulo retângulo é formado por três lados, né, os quais são conhecidos como catetos e hipotenusa. Catetos. Os catetos são os lados menores do triângulo retângulo. Eles formam um ângulo de 90 graus. Então, olhando aqui neste triângulo retângulo, eu posso observar que esse aqui é o maior lado, né? Então, esses dois são os lados menores. Então, cada um destes lados são um cateto, né? E esses lados, né, juntando esses lados, eu tenho aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. A hipotenusa é o lado mais longo de um triângulo retângulo, né? E ela é oposta ao ângulo reto. Então, a hipotenusa é o lado maior, né, o mais longo. Então, aqui eu tenho os catetos, que são os menores, e o outro lado, que é o maior, é a hipotenusa. E ela é oposta ao ângulo reto, né, o ângulo de 90 graus. Então, num triângulo retângulo, a gente já consegue identificar o que são, né, catetos e hipotenusa. Agora vamos aprender a definir o que é um cateto oposto e o que é um cateto adjacente, que é bem importante para a gente. Cateto oposto é o cateto oposto ao ângulo agudo de nosso interesse. E o cateto adjacente é o cateto que está sobre um dos lados deste ângulo. Então, aqui nesse primeiro exemplo, o nosso ângulo de interesse é este aqui. Então, o cateto oposto é o lado oposto a este ângulo. Então, o lado oposto ao ângulo é esse aqui. Então, aqui nós temos o nosso cateto oposto neste exemplo. E o adjacente, né, que é o cateto que está sobre um dos lados desse ângulo, né, o ângulo de nosso interesse. Então, nós temos aqui o cateto adjacente. Aqui a hipotenusa, né, que é o lado maior. Então, no segundo exemplo, aqui as coisas já mudam, né? Se nós tomarmos como interesse este ângulo aqui, nós teremos este lado sendo o lado oposto ao ângulo. Então, aqui nós temos o cateto oposto, e aqui nós temos o lado que está sobre um dos ângulos, né? Sobre o ângulo de nosso interesse. Então, no caso aqui, esse aqui é o cateto adjacente. Então, a hipotenusa é o lado maior, os catetos são os lados menores. Para a gente saber qual que é o cateto oposto, o cateto adjacente vai depender do ângulo, né, que nós temos interesse em saber. Relações trigonométricas. As relações trigonométricas são o quê? São relações entre os lados e ângulos de um triângulo retângulo. Então, a relação entre um dos lados com outro lado, né, é chamada de relação trigonométrica. Então, a relação entre o cateto oposto com a hipotenusa é uma relação trigonométrica. A relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa é outra relação trigonométrica, tá? E a relação entre os catetos também é outra relação trigonométrica. Então, aqui do lado que representa a reta de C a B, que eu tenho o cateto oposto, né? E aqui eu tenho a reta, né, de A a B, eu tenho a hipotenusa. Então, isso aqui é uma relação trigonométrica. Então, cateto oposto sobre hipotenusa é uma relação trigonométrica. E assim os outros. Cateto adjacente, né, que vai aqui do ponto A ao C, sobre o ponto A ao ponto B, sobre a hipotenusa, é outra relação trigonométrica. Temos
uma terceira relação trigonométrica, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, do ponto C ao B ao ponto A ao C, que representa o cateto adjacente. Essas três relações trigonométricas possuem nomes, tá, ok? E esses nomes nós iremos conhecer agora. A primeira relação trigonométrica, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ela é conhecida como seno do ângulo. Então, a primeira relação trigonométrica é chamada de seno. A segunda relação trigonométrica, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ela é o cosseno do ângulo, né, de um ângulo qualquer, um ângulo x. E a terceira relação trigonométrica é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é a tangente de um ângulo qualquer. Nas linguagens de programação, nós não precisamos saber essas fórmulas, porque nós temos as bibliotecas de cálculo. No caso do ActionScript 3, nós temos a biblioteca math, né? E nessa biblioteca math nós temos diversas funções. No caso, se eu quero que retorne o seno de um ângulo para mim, eu uso a biblioteca math com a função sin, né? Math sin, eu vou ter o seno de um ângulo. E assim por diante, né? Math cos, ele vai me retornar o cosseno de um ângulo, e math tan vai me retornar a tangente de um ângulo. O que é de nosso interesse aqui é o seno e cosseno, que nós estaremos usando nas próximas aulas. Para entender melhor, eu coloquei aqui um círculo trigonométrico, tá? Esse círculo é utilizado para termos uma melhor noção, de seno e cosseno, do que representa seno e cosseno. Então aqui eu tenho o eixo x, o eixo y. Aqui eu tenho um círculo de 360 graus, né? Começando em 0 e vindo aqui até o 360, representando os ângulos. Então, o cosseno representa o eixo x, né? Nós podemos ver aqui, e o seno representa o eixo y. Aqui no caso está errado, né? Nessa imagem aqui seria y. Então, o y, o seno representa o y, o cosseno o eixo x, né? Tendo essa noção, né, de que o cosseno representa o x, o seno o y, a gente pode estar utilizando isso para fazer animações em ângulos, né? Posso direcionar um objeto para um determinado ângulo. No Movie Clip eu tenho o eixo x e o eixo y. Então, se eu quero que este Movie Clip faça uma animação a 45 graus, né, que ele saia a 45 graus, eu preciso informar o que? Passar o que para o eixo x? Eu preciso passar o cosseno do ângulo que eu quero, no caso 45 graus. E também preciso passar o seno do eixo y, né? Seno de 45 graus no y, cosseno de 45 graus no x, ele vai animar essa bolinha a 45 graus, né? No caso, nosso Movie Clip. Só que, para mim estar fazendo isso, eu não posso estar informando dentro do ActionScript 3 os ângulos em graus. Eu preciso estar convertendo isso em radianos. Então eu tenho duas fórmulas aqui. A primeira fórmula é para converter graus em radianos e a segunda, radianos para graus. Nesse caso, nós iremos usar a primeira fórmula. Aqui não existe função pronta para estar utilizando, né? No caso, a gente vai ter que montar a fórmula, né? Montar dentro de uma função ou fazer diretamente e estar aplicando o valor retornado na função de seno e na função de cosseno. Então essa primeira aula é isso. No próximo vídeo a gente vai estar aplicando diretamente na linguagem ActionScript 3. Até a próxima.